Quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra do nosso Deus no texto do evangelista Mateus, capítulo de número 6. Evangelista Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 25 ao 34. É um texto muito conhecido da maioria dos cristãos, faz parte do Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus e tem ensinamentos preciosos para a vida do povo de Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Vamos ler, mesmo assentados, a palavra de Deus e vamos acompanhá-la para que o Senhor nos abençoe com os seus ensinos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Alguém aqui já experimentou momentos de ansiedade na vida? É uma pergunta tão, talvez, sem a necessidade, não é? Porque todos nós, em alguma medida, em alguma situação, a ansiedade já passou por nós, já tivemos um processo de ansiedade. Alguns, é tão agudo essa situação que se torna, ou que se transporta para o lado da depressão. Mais agudo, muitos ficam desesperados, porque as situações da vida nos cercam e nos assustam. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, e nesses últimos 2 anos, seja pela presença da doença em si, seja pela perda de amigos, de conhecidos, seja pelos agravantes que toda a mídia lança sobre nós, certamente a grande maioria de todo o nosso planeta, nesses últimos 2 anos, vivenciou esse processo ansioso, esse processo de ansiedade, experimentou em alguma medida essa situação, alguns chegando às raias da própria depressão e muitos fazendo a pior escolha, que é a saída pela porta lateral da vida. A Bíblia, meus irmãos, ela vai nos apontar para vários personagens na Escritura que também passaram por momentos de angústia, passaram por momentos de ansiedade e alguns até por processos depressivos. Você vai encontrar o grande Moisés, o homem mais manso de toda a terra. Tem um momento que ele está extremamente ansioso, angustiado e depressivo. Ele chega a pedir para Deus: Senhor, tira a minha vida. Se você olhar a história de Jeremias, algo da mesma monta também passa por ele. É tão angustiante, tão sofrido a vida desse profeta, que ele fala para Deus que não quero mais viver. Se você vai para a história de Jó, Jó também é aquele homem que é a figura do sofrimento nas páginas bíblicas. Ele também vai dizer que melhor lhe teria sido se ele tivesse sido um aborto. Quando você vai para a história de Elias, da mesma forma, ele entra numa caverna, depressivo, choroso, lamentando a vida, e fala para Deus, quando Deus se manifesta a ele: todos abandonaram o Senhor, só eu fiquei.
Meus irmãos, esse processo depressivo, muitas vezes ele nos leva a uma situação extremamente penosa e extremamente sofrida. Portanto, nós precisamos estar cônscios dos ensinamentos do Senhor, não para, quem sabe, não cair na depressão, porque é uma enfermidade que pode acometer qualquer um de nós em situações tão diversas, mas para saber sobreviver nesses tempos de dificuldade. Voltando ao contexto, Jesus estava no seu ministério. Ainda era a primeira fase do ministério de Jesus e um ministério mais particular, começando o seu ministério público, e nesse momento aqui ele está naquilo que alguns vão chamar o sermão da planície. Não é necessariamente em cima de uma montanha, mas num elevado onde havia uma planície grande, e ali uma grande multidão acercava-se de Jesus no intuito de ouvi-lo. Se você volta lá para o capítulo 5, o versículo 1 e 2, especialmente, vai te orientar nessa direção, quando multidões se assentaram próximo ao Senhor, querendo ouvir e receber dos seus ensinos. Jesus, meus irmãos, nesse sermão, que é uma das peças mais belas de todos os evangelhos, ele abrange muitas questões que interferem na nossa vida. Culpa, sobrecarga, maus tratos, preocupações com as coisas que nos cercam. Jesus vai trazer vários elementos que podem trazer a nós esse processo de ansiedade. E Jesus vai trabalhar exatamente o coração daquela multidão no intuito de levá-los a confiar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jesus estava aqui tratando com pessoas, possivelmente a grande maioria deles, pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas que não tinham muitos recursos, pessoas que, quem sabe, nesse momento da fala de Jesus, estavam carregando essas ansiedades. Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele olhava não apenas o externo das pessoas, mas ele, como Deus Todo-Poderoso, capaz de penetrar profundamente a alma de cada um. Jesus certamente lia a mente, o coração, as vivências daquelas pessoas ali, e ele levanta essa questão então no versículo 31, perceba aí: não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Se você caminha um pouco mais à frente, você vai encontrar Jesus numa outra situação, multiplicando pães e abençoando uma multidão faminta. Assim era a realidade de muitas pessoas daquela época, não tinham de fato o que comer, o que beber, muitos deles não tinham o que vestir. Hoje nós temos a facilidade de, quem sabe, ir numa loja e comprar lá uma roupa usável, boa, por 10, 15 reais. Por pouco dinheiro podemos nos abastecer de vestuário, mas naquela época antiga não havia shoppings, não havia lojas, não havia essa diversidade e facilidade de aquisição desses produtos. A maioria das roupas eram tecidas em casa mesmo, cultivando ali o linho ou o algodão ou um outro elemento que tornasse fio para fazer essa vestimenta para eles. Muitos deles tinham uma única ou, quem sabe, 2 peças de roupa. Uma roupa de festa era uma roupa que apenas os ricos poderiam ter. E eles então estavam vivendo nesse momento de angústia e de preocupação, ao que o Senhor Jesus coloca para eles: não andeis preocupados quanto a essas coisas. Então, vivenciar a ansiedade, meus irmãos, é uma experiência comum entre os seres humanos. Da época de lá, da época de cá, de qualquer cultura e de qualquer lugar, muitas vezes nós vivenciamos esses momentos de ansiedade, de preocupação com as coisas da vida. O problema não é ter preocupação, porque até em certa medida a preocupação é um elemento de defesa para nós. Nos ajuda a nos prepararmos em situações para não passarmos, quem sabe, a agrura maior, a dificuldade maior. Então, preocupar com o dia de amanhã, sentido de poupar, no sentido de resguardar alguma coisa, não nos apegando ao bem material, mas crendo na provisão de Deus. Ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus nos ensina: sede prudentes. Quem é o homem que vai construir uma torre que primeiro não calcula o que ele vai gastar para provisionar aquilo que ele precisa? O próprio Senhor Jesus nos dá, meus irmãos, muitas lições nessa direção do cuidado com a vida.
A questão aqui não é ter preocupação ou não. A palavra que o Senhor Jesus vai ensinar aqui, ou vai usar aqui, não andeis preocupados, a palavrinha merimna, lá no original grego, é uma preocupação excessiva. É uma preocupação onde você perde a confiança em Deus, na vida e nas coisas, e você entra, de fato, num processo de extrema depressão e angústia, porque você não tem onde se agarrar, não tem onde confiar. Eu quero compartilhar conosco, nesta oportunidade, razões para os eleitos não andarem ansiosos, excessivamente preocupados. A primeira proposição que eu trago aqui, irmãos, é que os eleitos não devem andar ansiosos, porque a ansiedade exclui a dependência de Deus. Eu já usei numa outra reflexão essa mesma estrutura, e eu trago aqui para nós essa proposição. A ansiedade nos faz perder o senso da dependência de Deus. Por quê? Porque a ansiedade, quando nós entramos nesse processo, ela esquece Deus. Esse processo nos faz olhar apenas para nós mesmos, a nos fecharmos e buscar a solução no próprio indivíduo. A ansiedade é um processo psicológico que desenvolvemos diante, geralmente, de uma situação de incerteza, de apreensões, de situações inusitadas, quem sabe, a nossa vida. A ansiedade tem implicações em muitos segmentos da vida do ser humano e atinge a sua vida física. Pessoas ficam muitas vezes abatidas, enfermiças, atingidas por esse processo. Na área mental, há perturbações, há confusões de mente, porque a pessoa perdeu o seu equilíbrio, dado essa ênfase na preocupação. A vida emocional, quantas vezes nós, entrando nesse redemoinho de preocupações, nós perdemos o equilíbrio emocional. Quantos que caem no choro contínuo ou numa apatia contínua, sem conseguir sair dali. E mesmo na nossa espiritualidade, muitas vezes somos atingidos, e isso muitas vezes traz consequências irreparáveis à vida do ser humano. Eu quero que você lembre comigo a história de Abraão e Sara. É um casal extremamente conhecido na Escritura, e você vai lembrar que Deus fez uma promessa àquele casal. Já eram idosos, já estavam quase beirando os seus 80 e tantos anos, Abraão, Sara um pouquinho a coisa mais nova que ele, mas já sem condição de ter filhos. Mas o Senhor tinha dito anos atrás, no tempo certo eu virei e Sara terá um filho. O tempo passa, Deus não aparece, Deus não traz aquele milagre na vida deles, mas eles creram que Deus daria um filho para eles. Então, num processo de ansiedade, de angústia, eles tentaram resolver a questão do ponto de vista deles mesmos. Eles resolveram fazer um jeitinho, fazer um atalho para atingir a promessa de Deus. Sara influencia o seu esposo e fala: Abraão, meu querido, eu já sou velha, idosa, já passei do tempo da fertilidade comum às mulheres, e eu quero que você então possua a nossa escrava, Agar. É uma senhora jovem, robusta, e você pode ter um filho com ela, e esse filho vai ser o nosso filho da promessa. Ansiedade levou aquele casal a entrar por um caminho que não era o caminho do Senhor. Certamente, em alguma medida, Deus traz ali a bênção sobre aquele casal e abençoa. Eles têm aquele filho, mas não era o filho da promessa. Deus tinha dado a garantia que Abraão e Sara, embora idosos, teriam o filho. E depois de alguns anos à frente, esse menino que nasce dessa situação de atalho, já estava beirando os seus 13 anos, quando nasceu o filho da promessa. E esse garoto de 13 anos vai ser um problema na vivência do casal, porque agora tinha o filho da promessa. O que fazer com aquele que era fruto de um relacionamento indevido? E problemas tão grandes surgiram a partir de toda essa situação. Meus irmãos, não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, então, nos ensina a não sermos ansiosos. Espere o agir de Deus, espere o momento de Deus, espere na graça do Senhor. No tempo certo Ele virá, no tempo certo Ele agirá na sua vida, no tempo certo Ele vai trazer a solução. Não é fácil vivermos um momento de angústia, mas é preciso que nós confiemos no Senhor. Então, essa situação da preocupação, da ansiedade excessiva, muitas vezes nos leva a não crermos no Deus providente.
toda vez que se entra nesse processo de ansiedade excessiva, passa-se a buscar uma solução imediata, querendo resolver as coisas de forma imediata e não confiando no Deus Todo-Poderoso. Geralmente, meus irmãos, está sob pressão aqui e sem a devida visão e sem a devida compreensão de tudo que está à nossa volta. Perdemos a visão do todo e muitas vezes isso nos leva a momentos difíceis. A ansiedade busca então solução naquilo que é material, palpável, visível. Muitas vezes perdemos a dimensão do Deus que está além, do Deus que é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, olha aí no capítulo, versículo 25, o Senhor Jesus estava tratando com pessoas que na sua maioria, como dissemos, possivelmente não tinham nem sequer o que comer no dia seguinte. Mas Jesus estava dizendo para eles, olha, calma, confia, espere, o Senhor proverá, o Senhor fará a provisão devida na vida de vocês. Não andeis ansiosos em demasia, não andeis ansiosos ao ponto de não confiar no Senhor. Quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão beber, quanto à vida de vocês, confie, o Senhor fará a devida provisão. É o que o Senhor Jesus coloca para esses irmãos lá do passado. O Senhor Jesus, irmãos, ele passa a dar aqui alguns exemplos de confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador, no Deus Providente. Olhem, disse Jesus aí, versículo 26, as aves dos céus. Elas por acaso plantam? Você já viu um passarinho pegando a semente e indo lá na terra, preparando o terreno, cavando e colocando ali a semente, esperando que ela produza? Talvez algum pássaro até faça isso em alguma situação, mas a regra é que os pássaros não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não guardam para si, mas o Senhor faz a provisão para cada um deles, e a palavra de Jesus é exatamente essa: vocês valem muito mais, vocês são muito mais importantes para Deus do que as aves, porque Deus tem um projeto de vida e de salvação para com os seus eleitos. Ele vai fazer provisão na vida de vocês. Não é fácil andarmos ansiosos quanto ao que comer e vestir. Certamente alguns irmãos já experimentaram a falta do emprego, a falta do trabalho, a falta da provisão, e há sim uma preocupação que nos inquieta. Mas o texto bíblico é que Deus, em alguma medida, Ele vai dar o socorro, Ele vai dar o sustento, Ele vai abrir uma porta, Ele vai colocar alguém na nossa frente que nos ajude, que nos socorra. Então, seja diante da instabilidade do trabalho, seja diante da insuficiência de um salário apertado muitas vezes, que mal termina o mês, o salário já acabou também, seja diante de situações inesperadas que surgem, como enfermidades ou outras, que parecem que vão nos devorar, o chamado de Jesus é esse: confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. A ansiedade, meus irmãos, então, ela exclui essa dependência de Deus. Jesus não está falando que nós não podemos ter preocupações, mas não ter excessivamente a preocupação a ponto de perder essa confiança no Senhor. Jesus, o mestre da Galileia, ele leva os seus ouvintes então a observar a beleza das flores, Deus cuidando delas, os pássaros, Deus cuidando deles e garantindo que Deus também vai cuidar de cada um dos seus eleitos. O profeta e salmista Davi, ele vai dizer no outro salmo que eu já fui moço, hoje eu sou velho, e em toda a minha caminhada eu ainda não vi o justo precisando mendigar. Ele pode passar momentos de angústia, ele pode passar momentos de aflição, ele pode passar momentos de grande dificuldade, mas o Senhor proverá. Esse é o ensino que a Escritura nos dá sempre. No versículo 31, olha de novo a fala de Jesus: não vos inquieteis dizendo o que comeremos. Jesus não promete, em nenhum texto da Bíblia, você ter uma casa o tempo todo abundante, que nada falte. Mas Jesus promete que Ele vai fazer a provisão daquilo que lhe é necessário. Jesus ensina que, meus irmãos, não que a ansiedade exclui essa dependência de Deus, ela gera em nós muitas vezes a incredulidade: Deus não está comigo, Deus não está socorrendo, eu fiz alguma coisa de errado, e nós começamos a perder a confiança no Senhor quando somos tomados pela ansiedade excessiva. Jesus diz que, na verdade, essa preocupação excessiva não deve ocupar lugar no coração do cristão, não deve ocupar lugar no coração do eleito de Deus. Olha o versículo 32. Quem é que deve ter essas coisas?
os gentios. Quando Jesus usa aqui o contexto de gentios, é obviamente ligado a todo o contexto semântico e todo o contexto teológico do texto, é a interpretação de que são aqueles que não confiam no Deus de Israel. É aqueles que não confiam no Deus que se revela no próprio Jesus Cristo. Aqueles que não confiam no Senhor, eles podem entrar num processo de loucura, eles podem entrar num processo de profunda angústia e incredulidade, muitos deles passando as raias da blasfêmia contra Deus. Eles não têm Deus no coração, eles não têm esperança, como diz Paulo lá aos Efésios. Mas aqueles que são do Senhor não precisam chegar a esse ponto. Deus vai prover, Deus vai sustentar, Deus vai socorrer de uma forma ou de outra. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra aqui, meus irmãos, que nós devemos cultivar uma vida de confiança constante no Senhor. A nossa fé, por mais que seja firme, em algum momento ela pode sofrer vacilos, em algum momento ela pode sofrer ondulações. Circunstâncias tão diversas podem nos levar, quem sabe, a ter abalos na fé. Mas a confiança de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o cristão sempre vai manter. O cristão é aquele que não vai negar o seu Deus, apesar das lutas pelas quais passa. Então o desafio nesse primeiro momento é que nós cultivemos uma vida de confiança constante no Senhor. Quando tivermos dúvidas, incredulidades, ansiedades, não deixemos que isso se torne o pivô central da nossa vida, mas que nós voltemos pela fé e para a fé nessa confiança no Senhor. Os eleitos, em segundo lugar, não devem andar ansiosos, porque a ansiedade exclui a realidade de um reino de Deus que já é presente. O reino de Deus, irmãos, na cabeça de muitos cristãos, é algo que vai vir, é algo que ainda será implantado, é algo escatológico. Mas nas vias da Escritura, você vai aprender tanto na fala de Jesus, quanto na fala dos apóstolos, que o reino já chegou, o reino já está presente, o reino de Cristo já foi inaugurado, e aqueles que são os eleitos de Deus, já estão em alguma medida dentro desse reino. Ainda vivem no reino dos homens, ainda vivem no reino dos filhos de Adão, ainda vivemos no mundo caído, com um velho homem caído agarrado a nós, mas já fazemos parte do reino celestial, já fazemos parte do reino de Deus. Nós temos aqui duas realidades que é importante nós lembrarmos: o já e o ainda não. São realidades que nos apontam para essa situação de um reino que já está presente, mas de um reino que ainda não está presente na sua totalidade. Nós vamos aprender na Escritura, sem muitas referências no momento aqui, que o reino de Deus já veio. O reino de Deus já está presente, já foi inaugurado na vinda de Jesus, mas o reino de Deus ainda não veio na sua plenitude. Por isso Jesus ensina o seu povo a orar na oração dominical: venha o teu reino, que a tua vontade perfeita e completa seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Esse é o desejo que certamente pulula e habita o coração de cada um dos filhos de Deus. O desejo é que aquela plenitude do reino se faça completa. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Esse é o grito que está agarrado, entalado na garganta de cada um de nós. Nós esperamos que o Senhor venha, nós esperamos que Ele volte logo. Nós já estamos salvos. É uma outra realidade do já e ainda não. Nós já estamos salvos. Aqueles que estão em Cristo já são novas criaturas. Aqueles que estão em Cristo, disse Jesus, já têm a vida eterna. Eles não entrarão em juízo, não passarão pela morte eterna, mas já possuem a vida eterna em Cristo Jesus. Já estamos salvos, mas ainda não estamos salvos na plenitude do termo. Porque o pecado ainda é uma realidade da nossa vida, porque lágrimas ainda correm nos nossos rostos, a tristeza muitas vezes ainda nos alcança, ainda chegará o tempo do último dia, quando passará as coisas velhas, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele tirará de nós todo motivo de tristeza, o pecado já não mais fará realidade na nossa vida, e viveremos sim num novo mundo, numa nova realidade. Aí a salvação é plena, mas já estamos salvos, mas ainda não salvos na plenitude do plano de Deus. Nós já temos a libertação do poder do pecado.
Não que nós não pequemos mais, porque nós ainda somos frágeis e carregamos o nosso velho homem, e aquela natureza pendente, inclinada a pecar, ainda faz parte da nossa vida. Mas nós já temos uma nova criação, nós já somos uma nova criatura, nós já temos uma nova natureza e podemos buscar e andar numa vida acima da média em termos de relacionamento, de vivência e de libertação sobre o poder do pecado. Mas, embora nós já tenhamos sido livres do poder do pecado, nós ainda não somos livres da presença do pecado. Então, já somos, mas ainda não somos livres da presença do pecado. Nós já vivemos dentro daquilo que a Escritura nos dá o conceito de vida eterna. Nós já possuímos a vida, mas ainda não estamos livres da morte. Ainda passaremos por esse vale que para muitos de nós é um tema de angústia. Muitos cristãos não gostam sequer de ouvir falar da morte. Tem angústia de pensar que daqui a algum tempo as coisas vão acontecer, vão fechar os seus olhos e o que será? Mas, irmãos, o cristão, ele também sabe disso. A morte não é algo que deve nos preocupar, porque Jesus venceu a morte lá na sua morte. É a morte da morte na morte de Cristo, como dizia o antigo pregador John Owen. A morte já não tem mais poder sobre aqueles que são eleitos do Senhor. Eles vão fechar os olhos sim, vão passar sim, mas não mais terão medo da morte. Nós já somos novas criaturas, mas ainda não somos a plenitude da criação. A Bíblia diz lá no texto de João, que quando Cristo vier, aí sim nós seremos transformados, nós seremos glorificados e teremos um corpo e uma vida exatamente como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já somos santos no sentido de sermos separados para Deus, mas ainda não somos santos no sentido da perfeição plena, moral, ética e comportamental na nossa vida. Aqui e ali o pecado se manifesta, aqui e ali ainda não desfrutamos da plenitude da santidade. Nós já desfrutamos da glória de Deus. Alguns momentos, quem sabe, no seu enlevo espiritual, seja lendo a palavra, seja orando ao Senhor, seja cantando um cântico de louvor, seja estando num momento de intensa identidade com o Senhor, nós participamos desse Deus glorioso, nos alegramos de estar diante dEle, mas nem metade da glória celeste, canta um dos hinos, jamais se contou ao mortal. Ainda não experimentamos a plenitude da glória, onde seremos tomados pelo próprio ser de Deus, onde na sua presença há plenitude de alegria, há gozo e alegria constante. Ainda não vivemos isso, mas nós já vivemos na glória de Deus. Então, meus irmãos, há daqueles cristãos que querem exigir a realidade última do reino para agora. Mas o que nós aprendemos é que viver ansioso é negar essa realidade, que eu já sou uma nova criatura, que eu já estou debaixo de uma nova realidade, e viver ansioso é ficar preso apenas naquilo que é material. Portanto, não podemos perder, irmãos, a verdade das afirmações bíblicas, pois do contrário nós teremos problemas de vivência, de compreensão e de assentimento perante o Senhor. Não podemos perder essa realidade daquilo que Cristo nos coloca. Nós já estamos no reino de Deus. Uma pessoa que para de tomar os seus medicamentos, voltando para a situação bem nossa, acreditando que Jesus já levou sobre si as suas enfermidades, ele pode morrer. Porque Deus deixou a medicina, Deus deixou o medicamento, Deus deixou pessoas habilitadas para cuidar de nós. E negar o tomar do medicamento, negar o participar dos avanços da ciência, acreditando que eu não terei mais problema, porque Jesus já levou sobre si a minha enfermidade, é não entender a realidade do reino de Deus. Já estamos no reino, mas não naquele reino pleno, onde a enfermidade não mais existirá. Nós já estamos no reino de Deus, mas não ainda no reino futuro, onde todo mal e toda consequência do pecado será debelada em nossa vida. Então, meus irmãos, nesse plano presente, nessa realidade que vivemos, o reino já está presente. E quando nós vivemos ansiosos demais, nós perdemos essa dimensão, mas nós precisamos lembrar
que, embora o reino presente, a plenitude do reino, com todas as suas bênçãos, ainda virão lá na frente. Olha o versículo 33, é um versículo talvez o central, mais conhecido de você nesse texto, e Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, as realidades do reino, a compreensão do reino, a confiança no Rei do reino. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça e as demais coisas, essas coisas pequenas, o vestir, o alimento, o sustento, o amparo, Deus vai fazer a devida provisão, tudo lhe será acrescentado. Meus irmãos, então todas essas coisas nos serão acrescentadas. Jesus fala aqui, e isso indica não que Deus vai te dar riqueza, não que Deus vai te dar fartura, quem sabe abundância de tantas coisas, mas a garantia que Deus vai suprir as suas necessidades. Jesus, de novo, voltando lá para a oração do Pai Nosso, ele ensina-nos a pedir ao Senhor: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não se preocupe com o de amanhã, o de hoje. Fale com o Senhor, Ele vai providenciar. A necessidade do seu momento, Ele vai te ajudar. Terceira e última coisa, os eleitos de Deus, meus irmãos, não devem andar ansiosos, porque a ansiedade exclui a possibilidade de vivermos bem a cada dia. Porque quando nós entramos nesse processo de ansiedade, como dissemos, perdemos a dimensão da confiança em Deus. Segundo momento, perdemos a dimensão da realidade do reino. E em terceiro, deixamos de viver bem o dia de hoje, apesar das lutas, e ficamos preocupados com o dia de amanhã. Entrar num processo é sofrer duas vezes. É você sofrer hoje por aquilo que você vai ter só amanhã, e sofrer amanhã de novo, porque você já entrou num desgaste da sua falta de confiança no Senhor. Então, viver o amanhã por antecipação não é um princípio de Cristo. Confie no Senhor, os seus cuidados, dizia o salmista Davi, e Ele vai suster a sua vida. Confie no Senhor o seu momento presente, e Ele vai socorrer a sua vida. O de amanhã, ele virá depois. Olha o que Jesus fala nesse mesmo versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, vivam hoje então. Preocupe-se com o dia de hoje, ore pelo dia de hoje, porque o amanhã vai trazer os seus problemas. Então não viva os problemas que virão amanhã, que virão num tempo futuro, não os viva hoje, mas confie o hoje no Senhor, confie o hoje nas mãos daquele que pode fazer a provisão para a sua vida. Qual é o problema de hoje? É o alimento? É o sustento? É a saúde? É a enfermidade? É a preocupação com o filho distante? É uma situação que te abala? Ore pelo hoje. O problema de amanhã virá. Basta ao dia o seu próprio mal, disse Jesus aqui. Então, viva o mal de hoje, viva a luta de hoje. As lutas de amanhã, elas virão, mas não viva as lutas de amanhã hoje, porque você vai sofrer com elas hoje e vai sofrer de novo com elas no amanhã. Não sofra duas vezes, ou mais, quem sabe, pelo mesmo problema. Viver o amanhã é sofrer por antecipação, e Jesus é muito enfático ao nos colocar essa afirmação. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta ao dia o seu próprio mal, basta ao dia o seu próprio mal. O fardo do dia de hoje, às vezes ele é muito pesado, carregue só o de hoje. Por que carregar o fardo de amanhã? Porque levar também as preocupações de um tempo que ainda não chegou. É isso que o Senhor Jesus nos adverte. Versículo 34, ele fala isso terminando: basta ao dia o seu próprio mal, porque o amanhã trará os seus cuidados. Os problemas de amanhã, as lutas de amanhã, elas virão. As angústias virão. Talvez não para todos de igual forma, mas o futuro sempre nos encerra uma grande interrogação: o que será amanhã? Mas não se preocupe com o que será amanhã. Viva o seu momento hoje. Coloque diante do Senhor a sua vida hoje. Confie no Senhor para a provisão de hoje. E o amanhã, com os seus problemas que virão, o Senhor também te socorrerá. Porque quando o problema vier amanhã, não será um amanhã, será de novo um hoje para você. Confie no Senhor, no seu hoje, no seu momento, na sua situação.
Meus irmãos, Jesus não era um visionário alienado do mundo. Ele, claro que ele é supramundo, ele é além do mundo, ele está além da nossa pacata e pequena compreensão da vida e do seu poder, mas ele não era um visionário alienado. Ele conhecia exatamente o que é a natureza humana, ele sabia exatamente quais eram as dificuldades que as pessoas dos seus dias passavam. Mas ele vai nos chamar aqui exatamente para essa compreensão de evitar a sobrecarga. Carregue apenas o fardo de hoje, deixe para amanhã o carregar o fardo de amanhã. Então, viver ansioso por um problema que ainda não veio, que ainda não apareceu na tela da nossa existência, é deixar de viver bem o momento de hoje. Apesar das lutas, apesar dos problemas, sofra apenas os males do dia de hoje. E Deus vai dar a provisão necessária. Nós queremos encerrar aqui, lembrando, irmãos, que Jesus quer que nós vivamos bem. No outro texto, aqui no capítulo, aqui no texto de Mateus mesmo, lá no capítulo 11, versículo 28, você conhece muito bem o texto, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Deixe que eu carregue o fardo de vocês que é pesado, carregue o meu que é leve. Ande nessa confiança plena, aprendam de mim, disse Jesus ali. Então, meus irmãos, é preciso que nós aprendamos a viver com Jesus. Jesus tinha os seus problemas no dia a dia? Certamente que sim. Ele sendo poderoso Filho de Deus, ele sendo Deus encarnado, ele sendo o Messias todo-poderoso, ele enfrentava os seus problemas no dia a dia, sabendo que amanhã teriam outros, mas ele vivenciava os seus problemas daquele dia, naquele momento. E Deus, o Pai, susteve o Senhor Jesus em cada situação até o último momento, quando chegou o momento da sua partida. Ele sabia que Deus o sustentaria. Você se lembra de Jesus orando lá no jardim de Getsemane, quando ele, tomado por angústia, por ansiedade, por esse terror que o assolava, transpirando sangue, pensando naquele momento angustiante que ele viveria, o entregar a sua vida, o sofrer a ira de Deus sobre ele, por causa do meu e do seu pecado. Ali naquele momento de angústia, o Senhor Jesus fala: Pai, não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Porque ele sabia que Deus daria o sustento, ele sabia que Deus daria a provisão necessária para passar aquele pior momento. Então, meu irmão, minha irmã, se o seu momento é difícil, se o seu momento é de luta, confie no Senhor, ele dará a provisão necessária para o seu povo. Os eleitos de Deus, os alcançados pela graça em Cristo Jesus, podem passar dificuldades, podem experimentar alguma dose de ansiedade, mas não pode perder a dimensão da confiança em Deus, da certeza de que você já está no reino de Deus e na certeza de que Deus é esse Deus providente, cuidador e amparador da sua vida em cada situação. Termino aqui lembrando os irmãos do Salmo 131. Não precisa correr para lá, você conhece pelo menos de passagem o Salmo, quando no Salmo 131, o salmista vai dizer: Senhor, como a criança desmamada, ainda um bebezinho, estamos ali com o David e com a Carol, com um bebezinho de 3 meses, ainda não desmamou, né, Carol? Daqui uns dias chega lá, mas assim como aquela criança se aquieta nos braços de sua mãe, sabendo que a mãe tem o leite necessário, o carinho necessário, a proteção necessária, o salmista vai dizer: Senhor, assim também é a minha alma para contigo. Eu também me aquieto no Senhor, eu também confio no Senhor, eu também sei que o Senhor é o Deus providente e poderoso na minha vida. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que mesmo passando pelos percalços, dificuldades e agruras da vida, nós olhemos para o Senhor.